Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Mariana. Esse é o meu canal, onde eu falo tudo sobre fisioterapia. Eu tive uma ideia muito brilhante aqui em agosto, que é o mês da esclerose múltipla, em explicar exatamente o que é, tanto para você aí que descobriu que é portador e tá doido achando que você vai morrer, tanto para você que é fisioterapeuta que vai atender alguém ou que você quer simplesmente saber. Ou, enfim, para quem quiser saber tudo sobre a doença, por que fazer fisioterapia, esse vídeo é mais para a maioria das pessoas, né? Não é direcionado a só fisioterapeutas. Eu vou tentar explicar de uma maneira que todo mundo entenda, de uma maneira fácil. Acho que eu vou conseguir. Então, vou começar explicando o que é a doença. E depois eu vou falando onde que entra a fisioterapia aí, tá bom? Então, a esclerose múltipla é uma doença neurológica do sistema nervoso central, que ali eu tô querendo dizer que é do encéfalo e da medula. Ela é uma doença que ela atinge adultos jovens. Então, antigamente a gente falava de 20 a 30. Não que isso tenha mudado muito, mas as pesquisas elas estão já abrangendo mais idades. Então já começou assim 18 a 35, 18 a 38, 17, porque as pesquisas vão aumentando, as pessoas são mais diagnosticadas que antes, né? Então, antes a esclerose múltipla era uma doença completamente desconhecida, porque as pessoas demoravam anos para descobrir. Mas como assim, né? Os sintomas da esclerose múltipla, ele não é global. Então, por exemplo, se um portador tem essa doença, não quer dizer que o outro vai também ter uma manifestação com o mesmo sintoma. E são sintomas que às vezes você pensa ser ortopédico. Então, por exemplo, a fadiga é um sintoma. Às vezes você acha que você está sedentário, está trabalhando muito, então você vai no médico, fala que está com muita fadiga, até ele pensar em esclerose múltipla está muito longe, né? Você sente formigamento. Se formigamento, vão falar que você deitou em cima do ombro e não lembra, ou enfim, é coisa da sua cabeça. A gente dificilmente procura um médico com esses sintomas, e são os sintomas comuns da esclerose múltipla, né? Além disso, a gente tem, às vezes, o embaçamento da visão, né? Se tem um problema de visão. Se eu não me engano, dificilmente é bilateral, então só de um lado. As pessoas vão no oftalmologista, o oftalmologista não acha nada. Então, assim, até você chegar é bem difícil, né? A menos que você tenha um sintoma muito específico, como, por exemplo, parei de sentir metade do rosto, parei de sentir alguma parte do corpo. Aí é uma coisa mais grave, né? Aí já dá uma pista. Mas a minoria das pessoas tem a manifestação da esclerose múltipla com esse sintoma, né? Então, assim, hoje em dia é mais fácil descobrir porque você faz uma ressonância magnética, você sabe identificar que tem um pontinho branco, o médico sabe olhar. No laudo ele vai ver escrito lesões desmielinizantes, que é 99% de chance de ser esclerose múltipla, porque ela atinge a bainha de mielina. Na verdade, acho que eu me equivoquei. Na verdade, esse fio, pensa ali numa célula, essa célula é encapada, e esse fio começa a desencapar, começa a sair sem uma causa. Porque como a gente não sabe a causa da esclerose múltipla, não posso falar que é a esclerose múltipla que tira a bainha de mielina. Eu acredito que não. Acredito que por um motivo desconhecido, então a bainha de mielina ela sai ali da célula, e aí o que o corpo faz? Quando a célula é sua, quando é alguma coisa do seu corpo, do seu encéfalo, o cérebro pensa, se fosse do encéfalo, tinha a camada protetora, que é a bainha de mielina. Como não tem, é um agente agressor, então eu vou atacar. Então, assim, tô tentando resumir, mas acho que tá difícil. A esclerose múltipla é uma doença autoimune, então quer dizer que o seu próprio corpo, ele se confunde achando que não é parte do seu corpo e ataca. Quando o seu corpo ataca é que começam os sintomas. Isso pode ser em qualquer parte do encéfalo ou medula. E isso resume o porquê cada pessoa tem um sintoma, né? Cada pessoa tem uma parte do corpo.
Espero ter sido clara. Eu acho que os sintomas aí já foram resumidos, porque é basicamente isso. Não vai ficar doido achando que você está com esclerose múltipla se você apresentou seu pé formigou, que provavelmente não é. Mas assim, é um dos sintomas. Antigamente, aliás, hoje em dia, quando a gente vê pessoas mais velhas, a gente associa esclerose múltipla a cadeiras de rodas. Porque eu agora, né, em 2020, 2019, por aí, as pessoas mais velhas que têm esclerose múltipla, elas estão na cadeira de rodas. Não todas, mas uma grande parte. E aí, a pessoa que descobre nos dias de hoje, ela fala, o meu futuro é a cadeira de rodas. Não é bem assim, hoje em dia, porque hoje em dia a medicina evoluiu muito, não só nisso, quanto em diversas coisas. Então, é muito diferente o tratamento. O tratamento convencional que os médicos passam são imunossupressores. Como eu te falei, a doença autoimune é quando o corpo não reconhece o seu corpo como o seu corpo. Então, ele começa a atacar. Então, você toma um imunossupressor para o seu corpo não atacar. Vai abaixar a sua imunidade de uma maneira geral? Vai abaixar. Só que é melhor você ficar com a imunidade um pouco mais baixa por um tempo, né? E não tão baixa assim, mas um pouco mais baixa durante um tempo, para você não ter crises que são chamados surtos da doença, do que você ficar extremamente incapacitado. A esclerose múltipla, ela não é uma doença que vai te matar, então ela não é uma doença fatal, ela é uma doença altamente incapacitante, né? Existem tipos de esclerose múltipla. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque além do vídeo ficar muito longo, eu sei quais são os tipos, que tem diversas manifestações, mas eu não vou saber dizer o nome direitinho para vocês e eu tenho medo de estar explicando aí coisa errada. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando, acho que eu falei isso no começo do vídeo, mas se não falei, vocês podem estar perguntando. A fisioterapia, ela entra ali nas fases de surto. Ela começa no hospital. Quando a pessoa está internada por esclerose múltipla, a gente tem a falsa impressão de que ela tá muito mal, de que ela tá morrendo, e que ela tá entubada, e que ela tá com o olho fechado. E não é bem assim. A pessoa precisa ficar internada porque ela tá fazendo a pulsoterapia. Essa pulsoterapia é a medicação com corticoides, que ela não serve só para esclerose múltipla, é para diversas doenças autoimunes. Então, ela abaixando ali a sua imunidade, esse corticoide, ele não só abaixa a imunidade, mas ele também aumenta a sua glicemia, tem que estar de olho na sua pressão arterial. Então, a pessoa que está internada por um surto, dificilmente ela tá muito mal, assim, correndo risco de vida, mal da cabeça. Não é isso. Ela tá só em observação dos médicos pra, se a glicemia aumentar muito, se a pressão aumentar muito, aí ela já tá ali num ambiente mais seguro. Então, eu gostaria que vocês desmistificassem isso, de que a pessoa tá morrendo, porque não é assim. A pulsoterapia, que é por corticoides que eu falei, vai ficar à escolha do médico. Então, ou ele escolhe 3 dias de pulsoterapia, ou ele escolhe 5 dias. Não existe 4, tá? Então, ou é 3 ou é 5. Eu não sei de verdade o que o médico leva em consideração, se essa pessoa teve muito surto, se ela é nova, se ela é velha, não sei. Tem diversos efeitos colaterais, né, nessa pulsoterapia, nessa internação. A pessoa fica muito inchada, a pessoa fica com mais fome, ela provavelmente vai ter alergia ali com acne, com alguma coisa, ela vai ter muito pelo. Então, assim, é um período difícil na autoestima, mas acho que a última coisa que a gente tem que ver é isso, né? Se você tá mais gordinho, se você tá com acne, porque depois você trata, né, esse inchaço. Então, a fisioterapia, ela começa no leito, e é meio que
A fisioterapia é a fisioterapia, né? Quando a pessoa tá deitada, se ela não tiver movimento nenhum, você vai começar com tratamentos passivos, você vai levar ela para andar. Você, fisioterapeuta, vai saber olhar ali, né? Se ela se você caracteriza essa paciente como com um andador, se você precisa que ela ande de andador, se você precisa que ela ande de bengala, se você acha que ela consegue andar sem nada, se o problema é na perna mesmo, se é no ombro, ou se é, enfim, é uma fisioterapia convencional de lei, tá? Mas a respiratória dificilmente, porque dificilmente as pessoas com esclerose múltipla ficam internadas muito tempo. Só a recuperação que é realmente muito demorada, então vai depender muito ali da resposta do sistema nervoso dela. E é isso. Saindo de lá, ela vai para fisioterapia convencional. Fisioterapia convencional é a fisioterapia neurológica. A esclerose múltipla, ela tem uma vantagem se você for comparar outras doenças neurológicas, porque ela, assim, pensa numa escada. Então aqui tem uma escadinha. Teve o surto, você tem o período de recuperação. Em outras doenças, por exemplo, como na esclerose lateral amiotrófica, que é completamente diferente, você tem eu não sei se é surto que chama, mas você tem uma manifestação da doença, e aí outra. Esse período de recuperação, onde você pode recuperar os seus movimentos, ele não existe, né? Então, por isso que ela é uma doença mais grave. Deixando claro que eu estou falando isso em 2020, pode ser que amanhã... 2021, amanhã não, né? Mas em 2021 a gente ache um tratamento eficaz, ou daqui 10 anos as pessoas, você consiga ter uma recuperação ali, um remédio bom. Então eu tô falando nos dias de hoje. Então se você for comparar, ela tem essa vantagem. E é nesse período de recuperação que a fisioterapia entra. Então são exercícios, sempre pensando em função. Dor, eu nunca ouvi falar que as pessoas sentem, né? Dor com surtos da esclerose múltipla, talvez por ficar acamado muito tempo. Mas foi o que eu te falei, é difícil. Falei pra vocês, né? É difícil também isso acontecer. E aí a gente vai recuperando a função aos poucos. É uma fisioterapia focada, especializada. E assim, eu não vou fazer um vídeo para vocês explicando que exercícios são bons para vocês fazerem. Primeiro que todo exercício que você possa fazer, tendo esclerose múltipla ou não, você pode... É recomendado você fazer, né? Sempre recomendado você tá fazendo aí exercícios. Segundo que, às vezes a sua prioridade é você tratar os membros inferiores, ou um membro inferior, porque normalmente é acometido só um lado. Então, aí eu vou e passo para outra perna. Ou eu vou e passo para o braço, você tá com problema na perna. Não é que não é para fazer, mas você tá com outro foco. Então, por isso que é mais interessante você procurar um fisioterapeuta. Sobre a predisposição e sobre a real causa, as pessoas que são mais predispostas a ter esclerose múltipla são as pessoas caucasianas, brancas, né? E adultos jovens, como eu tinha falado no começo. Quando eu falo caucasiana branca, às vezes não é que a pessoa é branca, né? Às vezes a pessoa é morena. Mas ela tem... na família, avô, avó, tem pessoas que são italianos, que são portugueses, europeus ali de uma maneira geral, tá bom? Então, gente, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, de novo, eu faço questão de esclarecer, obviamente, se eu souber. E eu quero, acima de tudo, que vocês desmistifiquem isso, que vocês parem de pensar coisas erradas sobre a esclerose múltipla. E você que tem, eu quero muito que você se sinta abraçado, porque você não tá sozinho, as coisas, a medicina, ela tá evoluindo muito. Eu espero ter te deixado um pouco mais tranquilo com isso. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido ser clara. E um grande beijo para todos vocês que me acompanham. E até mais!